Bom, neste vídeo eu quero apresentar a vocês o que é o domínio, contradomínio e imagem de uma função. Primeiramente, é interessante observar que uma função ela é definida como um relacionamento de duas grandezas, que pode ser feita ou através de conjunto, conforme vocês estão vendo aqui, no qual a gente vai falar que existe uma lei F que relaciona conjunto A com conjunto B. Esse conjunto A, ele é chamado de conjunto domínio. É o conjunto de partida. Ele todo se chama domínio. E o conjunto que está do lado contrário ao domínio, que recebe as ligações, ele se chama conjunto contradomínio. Ele todo é contradomínio. No caso de uma função não ser apresentada dessa forma, pode ser que seja apresentada na forma de um gráfico cartesiano. Então, é feito aqui uma definição de quem é o domínio e, por exemplo, estipulado um valor mn, um intervalo aqui, para isto ser contradomínio. Então, tudo isso eu quero que seja contradomínio. E isso eu quero que seja domínio. Então, na verdade, domínio é o conjunto dos valores de x e contradomínios de y. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando de A até B e estou trabalhando de M até N. Não importa, por enquanto, qual é o relacionamento que foi feito. Por outro lado, observem essas flechas. 1 leva a 2, 2 leva a 6, 5 leva a 4. Está ligado? Então, esse aqui é o conjunto dos y's que foram relacionados. Esse conjunto é ele que recebe o nome de imagem. É o conjunto dos valores que foram relacionados. Então, o 1 e o 7 fazem parte do contradomínio, porém não da imagem. Então fica assim: domínio, conjunto 1, 2, 5. Contradomínio, 1, 2, 4, 6, 7. Imagem, 2, 4, 6. Aqui no caso de um gráfico cartesiano, dado, contradomínio é tudo isso. Porém, observe que o menor valor é esse. E o mais alto valor aqui, correspondente no intervalo AB, seria aquele lá. De modo que esse trecho aqui, ó, somente o trecho correspondente a esse gráfico projetado no eixo Y, somente esse trecho aqui, ó, que vai deste ponto até este é o único, é o intervalo chamado imagem. Então, a imagem, ela é um trecho, ou ela é um intervalo do contradomínio. Ele é uma parte, é um subconjunto do contradomínio. Tá bom? Vamos ver como é que funciona se for dado uma sentença conforme aquela ali. São dados dois conjuntos A e B e uma função f que liga A até B, tal que a função é x² mais 1. Então, o que a gente vai fazer? É pedido domínio, contradomínio e imagem. Então, a primeira coisa que a gente faz, domínio. Vamos lá. Domínio da função. Já dissemos que o domínio é o conjunto de partida. Vai partir do A para B. Então, este conjunto aqui é o domínio. Domínio é esse aqui. E este daqui é o contradomínio, que a gente indica. Contradomínio da função f, conjunto B.
Para calcular a imagem, para determinar a imagem, apenas fazemos isso. Entre muitos fatos, um deles é descrever o relacionamento. Eu descrevo quem é o A, descrevo o conjunto B, observe que é maior, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13. E eu vou fazer essa ligação conforme essa lei que foi dada. X são os elementos do primeiro. E esse conjunto, que também se chama Y, é o resultado da aplicação desta regra sobre cada elemento X. Então, quando X for 0, eu tenho 1. Então, 0 para X liga-se a 1. Vamos pegar um lápis diferente. 0 relaciona-se com 1. 1 colocado aqui resulta em 2. 2 colocado no lugar do X. Essa conta resulta em 5. 3 resulta em 10. Pronto. Todos os valores de X foram utilizados e os elementos correspondentes estão aqui. Então, quem será a imagem? A imagem será constituída pelo conjunto dos elementos que eu estou assinalando. Então, a gente diz assim: a imagem da função é 1, 2, 5, 10. 1, 2, 5, 10. É esse conjunto aqui, ok? Então, está aqui apresentado para vocês o que é domínio, imagem, contradomínio. Só recordando, finalmente, domínio é o conjunto de X que eu vou usar, contradomínio é o conjunto de valores de Y dados no problema, aqui no caso é todo ele, sempre é fornecido contradomínio, e a imagem, no caso desse problema, cada um deles foi se relacionando e obteve-se um subconjunto. Então, fica acertado assim: domínio, conjunto de partida, contradomínio, conjunto de chegada, e a imagem são os elementos do conjunto de chegada que foram utilizados, ok?